Amém. Graças a Deus, né? Mais uma vez, estamos maravilhados por causa da grande bênção que Deus nos concede hoje à noite. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor, né? Sabemos que a Bíblia, para nós, é a vida eterna. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes que ela corta tanto para a entrada como também na saída. E Deus, por sua graça e misericórdia, tem a sua palavra para nos ajudar. Aleluia, né? A Bíblia diz que ele enviou a sua palavra e o sarou. A palavra de Deus, ela nunca voltará para Deus vazia, conforme está em Isaías, creio que é 55. A palavra que eu proferi não voltará para mim vazia, mas terá uma finalidade para que a enviei. E eu creio que nesta noite a palavra de Deus, mais uma vez, vai ter uma finalidade. Nós queremos, não é bem uma escola dominical, mas nós vamos falar algo aqui muito bom, gostoso. Tem algumas referências da mensagem, temos uma pergunta e nós queremos que vamos ser abençoados. Tá bom, meus amados? Quando nós chegamos diante de Deus, diante da presença de Deus, diante daquilo que é o pão vivo que desceu do céu, que é a sua palavra, nós só temos que ser alimentados por ela. Quem tem esse imenso prazer em vos cumprimentar é esse vosso irmão em Cristo, Roberto Santos, aqui, ministro aqui da cidade de Álvares Machado. Deus os abençoe pela atenção, pelo carinho e dedicação. E espero que as poucas palavras, esse pouco momento que estejamos todos reunidos juntos, possamos assim extrair bênçãos de Deus para a nossa vida espiritual. Nós estamos precisando mesmo que a graça de Deus, a vida de Deus possa estar em nós, tá bom? Que o Espírito Santo nos ajude, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando por mais vezes, ou mesmo pela primeira vez, que o Espírito Santo ajude a você. O anelo de Deus, o desejo de Deus é que todos nós, todos sem exceção, possamos realmente aceitar a Cristo, viver para Ele. Irmãos, a única esperança que temos é a palavra de Deus, é o cumprimento da Bíblia Sagrada. E nesta noite nós vamos ver algo tremendo aqui, creio que Deus vai vos ajudar. Amém? Isso servirá de ajuda. Eu sei que muitos estão sendo beneficiados pela palavra de Deus, pelo testemunho, pela mensagem da hora, e nós só temos que agradecer ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, que Deus prossiga alimentando as vossas almas, que vocês possam estar agora tendo os olhos abertos e caminhar realmente na luz desse Evangelho, a luz do entardecer, que é a voz de Deus nesses dias finais que nós estamos vivendo. Que o Espírito Santo vos possa conceder um amplo entendimento, os olhos abertos para enxergar mesmo, pela fé, o que Deus está fazendo, tá bom? Deus abençoe a todos, sem perda de tempo. Hoje eu tenho aqui uma escritura que está no livro aos Hebreus, capítulo 4, verso 12 somente, tá bom? Aos Hebreus, capítulo 4, apenas o verso 12. E vamos falar um pouquinho, hoje o nosso tema será o Urim Tumim, amém? Você que não sabe o que é Urim Tumim, ou mesmo que já sabe, nunca é demais sempre estar notificando isso e vendo algo mais para nós. Então o tema hoje será Urim e Tumim. Esperamos que Deus nos ajude, amém? E sabemos desde já que o Urim e Tumim para nós hoje é a Bíblia Sagrada, o livro de Deus para nós, tá bom? Bíblia Sagrada. Deus abençoe. Gostaria muito que você fosse até lá, ou pegasse a tua Bíblia, onde estiver aí, e pudesse acompanhar conosco aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, enquanto nós vamos ouvir mais um hino abençoado. Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus Cristo. Livro Santo, Sagrada Escritura, és a firme palavra de Deus, que não muda, jamais envelhece, que transmite a mensagem do céu. És espelho, martelo e espada, és o amigo melhor do cristão. Livro Santo, divina palavra, fortaleza do meu coração.
Glória santa és a luz no caminho. Aleluia. Glória. Deste mundo enganoso e carnal, que ilumina meus passos para sempre, dando força e vigor eternal. És o espelho, martelo e espada, és o amigo melhor do cristão. Livro santo, divina palavra, fortaleza no meu coração. És de Deus a mensagem sagrada, que proclama de Cristo o perdão, e a promessa preciosa tão linda, de levar-me a celeste mansão. És o espelho, martelo e espada, és o amigo melhor do cristão. Livro santo, divina palavra, fortaleza no meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, amém. Graças a Deus, né? Esses solos abençoados, né? Ouvem nossos corações, porque são muito profundos, muito gostosos de ouvir, né? Vamos lá então para a Escritura, anunciada aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, apenas, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amado Deus, abençoa a Tua palavra em cada um de nossos corações. Nós estamos, ó Deus, necessitadamente, Pai, de que Tu venhas de uma forma especial, ó Deus, tomar conta de nossas vidas, Senhor. Prepara o ambiente, prepara nossos corpos, nosso espírito, a nossa alma, Senhor, para Te adorar hoje à noite. Fala conosco através da Sua palavra, ou vivifica essas palavras em nossos corações, pois nós queremos ouvir de Ti. Que cada irmão que está sintonizado, cada ouvinte, sinta, Deus, o Teu poder, Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Desejar com perdão de todos os nossos pecados, Senhor, nessas falhas. Nós colocamos em Tuas mãos nossas vidas. Humildemente pedimos por graça e misericórdia, em o nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, né? E corta até a divisão da alma e do espírito e discerne as intenções do coração.
Meus amados irmãos, não sei se vocês já notaram aí os hinos que nós rodamos falando sobre Bíblia. Sabemos que é um livro sagrado, poderoso, o qual Deus vai julgar o mundo através da Bíblia. Deus não vai julgar o mundo através da igreja, Ele não vai julgar o mundo através de um outro livro, a não ser através das exigências que Ele diz em sua palavra. Amém? E nós sabemos, meus amados, que Deus tem sido rico em misericórdia. Em todo o tempo, Deus sempre tem tratado de uma maneira especial com os seus eleitos, seus filhos, suas filhas. E por outro lado, hoje também não é diferente. Deus está trabalhando no coração do eleito. Cada um que é chamado por Deus está sentindo lá em seus corações a verdadeira paz, a alegria de viver para Cristo. E através do discernimento da palavra de Deus, eles conseguem alcançar estrutura e um posicionamento espiritual. Que não existe demônio no inferno, não existe doença, não existe potestade, nada para tirar aquele gozo que Deus coloca lá no coração dele. Amém? Que Deus os abençoe. Agora sabemos, irmãos, que lá no Velho Testamento havia 3 maneiras de uma pessoa consultar a Deus. A primeira era através do profeta, a segunda era através de sonhos, e a terceira através do Urim e Tumim. Amém? Por profeta, era porque o profeta sempre e sempre será e é a boca de Deus. Então o indivíduo ia até o profeta e Deus falava, usando o seu vaso para o indivíduo. Amém? Por sonho, era a pessoa dormindo e Deus foi advertindo através do sonho enquanto dormia. E o Urim e Tumim era o peitoral que Arão usava, o qual tinha as 12 pedras referente às 12 nações, ou seja, os 12 filhos de Jacó. E depois esse peitoral foi colocado lá no templo. E de cada representante da tribo, que estava ali, e dependendo do sonho que eles tinham, ou qualquer coisa que fosse, eles chegavam adiante do Urim e Tumim, que estava lá, que era o peitoral de Arão, que estava lá no tabernáculo. Veja só, e ele contava o seu sonho. Se aquele sonho fosse verdadeiro, então, referente àquela tribo, por exemplo, a tribo de Levi, alguém tivesse sonho, fosse lá, a pedra que correspondia à tribo de Levi acendia. Então o sonho era verdadeiro. E se acaso não acontecesse nada, então o sonho não era verdade, Então, veja, isso brilhava lá. E o profeta disse que o diabo, veja só, fez uma falsificação de cada um deles. O diabo fez uma falsificação do profeta, através também de sonhos e através do Urim e Tumim. O diabo fez uma personificação de cada um deles. Primeiro, o feiticeiro. Segundo, o profeta. Depois, a cristomante, a bola de cristal, imitando o Urim e Tumim. Está lá na mensagem, demonologia, estado religioso, quem que é. Veja, o falso profeta hoje, o feiticeiro e o adivinho. Então, isso aí era as pessoas que eram usadas por Deus e são até usadas por Deus. Eles fazem assim uma imitação das coisas de Deus. Mas o importante para nós, irmãos, é saber que Deus sempre tem as coisas claras. Deus não precisa de copiar nada de ninguém. Não tem nenhum outro ser. A Bíblia diz que é-me dado, Jesus falando, todo o poder nos céus e na terra. Se existir algo outro chamado Deus por isso, está sem poder, porque todo o poder no céu e na terra foi dado a ele. Amém? Deus tirou de qualquer outro, nenhum deles tem poder. Apenas são fanfarronices, são coisas que eles adquirem por aí. Mas todo o poderio, toda a força está em Deus. Amém? E o profeta diz na mensagem Demonologia, Estado Religioso, página 41, parágrafo 99. Agora então, Urim e Tumim, hoje é a Bíblia. Aqui, Urim e Tumim hoje para nós é a Bíblia. Toda coisa que um homem, que uma mulher, uma denominação, uma igreja, seja ela qual for, tem que chegar diante da Bíblia e tem que clarear, tem que ser revelado, tem que estar na Bíblia Sagrada. Agora então, o Urim e Tumim de hoje é a Bíblia. Se alguém entrega uma profecia ou um sonho e não confere ou repercute a Bíblia de Deus,
é falso. Não creia nisso. É o profeta de Deus que está falando. É falso, não creia nisso. Por mais bonito, por mais aparente que possa estar, se não é o assim diz o Senhor, se não é a palavra de Deus concretizando e cumprindo as profecias, não aceite porque é falso. E o profeta diz, tudo aquilo que não é de Deus é do diabo. Então, meus amados, vocês precisam vigiar essas coisas, para não se enredar com o espírito emocional, espírito religioso aí, e faz você ter suas sensações e tantas coisas mais, achando que Deus está naquilo. E muitas vezes as pessoas entram em tanto a fundo nisso, que eles começam até a duvidar das coisas de Deus. Agora, quando que o Espírito Santo faria esse tipo de obra? Nunca. O Espírito Santo se alimenta da própria palavra. Uma pessoa que diz ter o Espírito Santo e critica o batismo em nome de Jesus, não é o Espírito Santo que está nele. Uma pessoa que diz ser cheia e ser batizada com o Espírito Santo, não crê nas promessas de Deus, por exemplo, Apocalipse 10, 7, Mateus 17, 11, Lucas 17, 30, eu acho que se não me falha da memória, se uma pessoa não crê nessas coisas, ele não pode ou ela não pode estar, ele não poderia dizer que tem o Espírito Santo. Como alguém que diz que tem o Espírito Santo e fala que o batismo de Jesus é falso. Falso é o Espírito que está sobre ele, achando que é o Espírito verdadeiro, quando não é. Mas nós louvamos a Deus, porque quem é de Deus tem a revelação da palavra de Deus. Amém? A Bíblia é a resposta para as perguntas bíblicas dela mesma. Então, meus amados, nós sabemos que Deus faz isso para nós. E o profeta continua dizendo, e quando um profeta entregava uma profecia, ele falava ele queria ver se aquela profecia era verdadeira, colocavam-na diante do Urim e Tumim. Irmãos, nada que é pervertido, nada que é falso, nada que é enganoso, que é mentiroso, não vai fazer frente à Bíblia Sagrada. Viu? Não existe falso profeta, não existe falsos mestres, não existe falsos dons por aí, ou as imitações que podem sobressair o Urim e Tumim de hoje. É a Bíblia Sagrada. É um livro que toda casa tem, muitas vezes as pessoas nem se preocupam, nem se dão conta do que tem em casa. Né? Ele pega algumas partes, coloca Salmo 91, Salmo 23, Salmo 46 e outras coisas mais, mas muitas vezes não dá crédito para aquilo. Só está lá porque é um cartaz que adquiriu e colocou lá. Veja só, mas o diabo não tem medo disso lá, pendurado na sua casa. O diabo tem medo se a Bíblia é sagrada e se o Urim e Tumim tiver em você. Seja quem for, você pode ser analfabeto. Se você for escolhido por Deus e você tem o Urim e Tumim em você, a palavra viva, isso é o que derrota Satanás. Você não precisa tentar dar explicação para todas as coisas. Talvez uma pessoa indouta que nunca foi à escola, que não sabe nem assinar seu próprio nome, precisa carimbar o dedão para assinar documento. Talvez ele não entenda muita coisa sobre Bíblia, mas assim explicar por que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa ele sabe, ele pode às vezes não saber explicar, mas sabe crer e aquilo vive nele. Amém? É como qualquer cristão revelado. Quando Deus revela a sua palavra em seu coração, não tem nada que tire aquilo dele. Ele pode ser mal compreendido, pode ser abandonado, desprezado, mas ele ou ela continua firme na fé, independente do que aconteça. Ela estará dentro da palavra de Deus, porque ela tem o Urim e Tumim. E se a voz de Deus, veja, que descia as luzes do Urim e Tumim, então era absoluta verdade. Amém? E se um homem entregar uma interpretação, entregar um sonho, entregar alguma coisa da Bíblia, ou algo assim, veja que coisa, irmãos, algo assim, e não conferir com a Bíblia de Deus é falso. Quer ver? Qualquer coisa que você ouvir por aí, faz prova. Vai lá na Bíblia, vai aqui na mensagem de Deus, que está na Bíblia Sagrada para nós. Faça a conferência com as coisas de Deus. Não para duvidar de Deus, mas você tem que subjugar o que você está ouvindo, você está vendo, para ver se realmente Deus falou isso. É por isso que muitas pessoas hoje, por não conhecer a Deus, eles invalidam o que Deus está fazendo por causa das suas próprias tradições. Jesus foi quem falou isso.
Invalidais o que Deus está fazendo por causa das tradições. Vieram por causa das tradições de lá, de pai, de avó, de tataravós. Aquele sistema, então a pessoa fica presa naquilo, está com o umbigo preso naquilo. Mas quando Deus te revela a você, amém? A palavra, Urim Tumim, você é uma pessoa que tem revelação de Deus. Então você ama esse Urim Tumim, você ama a Bíblia Sagrada, ainda que ela retarde você, ainda que ela te açoita, ainda que ela te corrija, dói muitas vezes, mas você aceita isso com prazer, porque é a visitação de Deus para você, para tornar você um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, um pecador realmente convertido a Deus. Aleluias! É isso que o Urim Tumim faz para nós. A Bíblia Sagrada exige de nós. Mas tem pessoas que querem que a Bíblia se adeque ao sistema dele, se adequa à igreja dele, e ele quer que a Bíblia tem que fazer do jeito que eles acham que tem que ser feito. Meus amados, nós é que temos que nos adequar à palavra de Deus. Amém? Se nós temos agora uma promessa de assim diz o Senhor para nós esse tempo, o que nós devemos fazer? Vamos procurar na Bíblia, se está lá, por que não crer? Por que não aceitar? Vamos ficar cocheando então em dois pensamentos? Como os profetas de Baal? Isso não pode acontecer com o povo chamado cristão. Mas eu louvo a Deus, que quando Deus revela a sua palavra no coração eleito, então ele é uma pessoa realmente transformada. Amém? Então, se aquilo não condiz com o que está na Escritura, é falso. Eis Urim Tumim, Deus como Urim de Tumim, era antes da Bíblia, amém? Ser escrita, amém? Deus já era Urim Tumim muito antes. O ser existente de si mesmo, aleluia. Sinto-me meio religioso agora, e não me tome como fanático se eu fizer. Agora eu sei onde estou, eu estou entusiasmado, aleluia, isso mesmo. Agora, aqui está a verdade, a palavra de Deus. Não me importa que tipo de sonho você teve, ou que tipo de profecia você entregou, se não for a palavra de Deus, está errado, aleluia, glória a Deus. Não se confere com essa palavra. Veja só, esse é o problema hoje. Um tem um sonho, um tem uma visão, um tem uma língua, um tem mais. Agora, você tem denominações e separam tudo. Tem que ser trazer isso a um fundamento definitivo. Aleluia. E tal é a palavra de Deus, verdade. Aleluia. A palavra de Deus sempre é a verdade. A Bíblia diz que passará tudo, mesmo os céus, ou a terra, mas esta palavra não passará sem que cubra todas as coisas. Aleluia! Agora, veja, Saul tinha, se desviado, veja que coisa, e vai lá ele. Deus tinha escondido o seu rosto dele, de Saul, o apóstata quer dizer um desviado, um homem que desviou de Deus. Então Deus não falava mais para ele, nem por sonho, nem por profeta, nem por Tumim. Profeta era Samuel, já tinha partido. Sonho, ele dormia para Deus falar com ele, Deus não falava com ele. Né? E nem por Tumim não respondia mais. Aí o homem apelou. E o homem é angústia, irmãos, ele mete a mão em qualquer lugar, quando ele está angustioso. Então Saul foi até a angustiador. Veja só o que aconteceu. Foi lá, e através daquilo ela pôde trazer Samuel, porque a região dos salvos é aqui embaixo ainda. Através do sangue de carneiros, né, apenas cobria o pecado. Então o homem, como essa mulher bruxa de Endor, era uma bruxa na verdade, mas era verdadeira no trabalho dela. Não era esses raizeiros que tem por aí. Era verdadeira no trabalho dela. E ela disse, a quem lhe farei subir? Diz, faz-me subir a Samuel. E ele foi disfarçado, porque ele mesmo havia mandado matar todos esse tipo de gente naquele tempo, e ela escondeu e fugiu. Ele disfarçou tudo, foi lá. Ele prometeu que nada aconteceria a ela. Ele falou, vendo que Saul mandou matar todos os adivinhos, os astrólogos, né, os astrônomos e tudo mais, e você vem me procurar, e falou, nada mal te sucederá. Veja bem, ele prometeu. Depois ela descobriu que ele era Saul, mas ele tinha dado a palavra. Falou, quem farei subir? Faz-me subir a Samuel. Eu vou ler aqui. Então veja, Deus tinha escondido o seu rosto dele. Ele foi indagar ao profeta,
O profeta foi tentar profetizar, e Deus o desligou. Veja, não dava visão. O profeta saiu, disse: não consigo, não. Ele nem chegou a me dizer nada sobre ti. Bem, então ele disse: Senhor, dá-me um sonho. Noite após noite, nenhum sonho veio. Então ele foi ao Urim Tumim e disse: ó Deus, tentei com os profetas, tentei com os sonhos, agora ajuda-me, pois, veja, ajudar-me-ás. Desligou, nenhuma luz acendeu. Que coisa, hein? Nem um pouco. Então ele recorreu a uma feiticeira, bruxa desgraçada, né? Uma bruxa, melhor, degradada. E foi a ela, entrou rastejando, disfarçando-se, e então a feiticeira vai chamar o espírito de Samuel. Agora, o profeta diz: sei que você está pensando, muitos dizem isso, não foi Samuel. Os religiosos de hoje falam: não era Samuel. Como que o Espírito de Deus poderia vir através de uma bruxa, de uma pessoa má, né, que fazia coisas aos demônios? É engraçado como se capta isso. Não é, mas esse foi Samuel. A Bíblia diz que foi Samuel. Vamos ler aqui, para ficar bem certo. 1 Samuel, capítulo 29, 28, verso 15. E diz que depois que veio e falou com ele, aí a Bíblia diz assim, verso 15: Samuel disse a Saul. Se fosse algum espírito mau, ou então você não crê na Bíblia, se fosse alguma coisa pervertida, maligna, mas a Bíblia diz que Samuel disse a Saul. Ela não disse assim, ela não falou isso, o diabo disse a Saul. Ela falou: Samuel disse a Saul. Veja, por que me tens inquietado? Por que me desinquietaste, estás fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, nem por isso te chamei, a ti para mim que me faça saber o que hei de fazer. Aí você conhece a história, né? Ele falou que tu e teus filhos amanhã estarão comigo, ganharás a batalha, e por a bruxa de Endor ter chamado Samuel, a região dos Saulos era aqui. E pode notar que Saul era perdido prematuramente. É um apóstolo. Ele falou: amanhã tu e teus filhos estarás comigo. Meus amados, então nós entendemos que a Bíblia para nós é algo tremendo, e nós sabemos que se não for por ela, nós não temos que aceitar. Pode ser bonzinho como parece. Pode vir com um paninho quente, sapatinho de veludo, e com Bíblia debaixo do braço, e fazendo suas interpretações, mas se você é revelado por isso aqui, pela palavra de Deus, uma vez revelado, sempre revelado, meus amados. É isso que Deus quer, que nós sabemos que a revelação de Deus é através disso. Amém? Aí o profeta disse, e aquela feiticeira podia chamá-lo, e ela chamou Samuel. Meus amados, agora, o profeta diz que há muita personificação, uma imitação. Mas aquilo que não é da vontade perfeita de Deus, ela nunca, jamais será o teste do tempo. Ela pode ir até um certo tempo, por exemplo. A mentira é uma verdade torcida. Você pode torcer uma verdade que torna uma mentira. E você pode acreditar numa mentira enquanto a verdade não chega. Porque quando a verdade chegar, a mentira desfaz. Você vê esse povo andando aí e achando que estão certos, e só fala em falso profeta, fala isso, daquilo, e nunca se preocupa em achar onde é que está o verdadeiro. Mas, para os verdadeiros filhos de Deus, os entendimentos vão sendo abertos e eles vão vendo onde é que está o verdadeiro. Porque, para se ter o falso, tem que ter a cópia do verdadeiro, para sair do falso. É ou não é? Para ter uma nota falsa, tem que ser copiada de uma verdadeira. Mas ele esquece de ver onde está o verdadeiro. Ele se preocupa com os falsos. Ele diz: mas a Bíblia diz, surgiram falsos cristos, falsos profetas. Então, mas para ser os falsos, tem que ter os verdadeiros. E será que eles não preocupam em procurar onde é que está o verdadeiro? Onde é que está a palavra pura, viva, em algum lugar? Deus enviou a sua palavra, e há vidas que podem realmente crer e obedecer a palavra de Deus. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, meus amados, com muitas coisas que nós ouvimos. Veja só, porque senão nós vamos ficar todos enredados. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que nos dias da voz do sétimo anjo,
quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todos os segredos de Deus. Foi ou não foi? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá todo o segredo de Deus. Há pouco tempo, eu vi de alguém falando assim, bom, se Apocalipse 10:7 não conseguiu decifrar, né, o dia nem a hora, que é um segredo, diz que todos os mistérios de Deus seriam revelados, e o dia da vinda de Cristo é um mistério. Se ele não pode revelar, então não será Apocalipse 10:7. Meus amados, nós temos que realmente crer em Deus. Nós não temos o direito de buscar interpretações, mas nós temos que entender uma coisa. Quando Deus quer revelar a sua palavra, Deus revela a quem Ele quer. Só que aquilo que Deus também não quer revelar, nós não temos direito de interpretar. A Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós, porém as encobertas são para Deus. As reveladas são para nós, nossos filhos, porém as encobertas são para Deus. Por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui, que o irmão Brana, fizeram com o Brana, no livro Pergunta e Resposta sobre os selos. Pergunta número 4. Perguntaram assim ao irmão Brana, qual é o nome que estará sobre as pessoas de Apocalipse 3, verso 12? Apocalipse 3, verso 12 eu vou ler, e o irmão Brana, você vai ver a resposta do irmão Brana. Então você tem o Uritumim. Cuidado para não pegar o Uritumim e fazer o Uritumim chocar com ele mesmo. Nós temos que ter discernimento, humildade de espírito e obedecer o que Deus disse para nós. É por isso que muitas pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Eles não querem ouvir a mensagem, eles não querem aceitar o mensageiro. Porque o mensageiro realmente traz de Deus a voz, a palavra aos nossos corações e nos estrutura como deve ser a nossa vida mediante a Bíblia Sagrada a esse Uritumim. Apocalipse capítulo 3, verso 12, diz assim, olha, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o novo nome, o meu novo nome. Agora, tem muita gente falando por aí que o nome de Jesus é William Branham, que é esse novo nome. A Bíblia diz que nós vamos receber uma pedra e estará um novo nome. Aqui vai ser dado quando você... vamos ouvir o irmão Brana responder isso. Então o irmão Brana só responde, dá a acontecer, revela os mistérios que Deus quer mostrar para ele, para revelar. Senão nós vamos caçar maneira de fugir da palavra e achar pretexto. O que mais estão fazendo hoje é pretexto. Ah, mas o irmão Brana era profeta, o irmão Brana fez... é pretexto, porque as pessoas são incrédulos. Eles não querem entender a palavra. Não querem aceitar do jeito que é. Mas vamos lá. O irmão Brana responde essa pergunta para nós, tá bom? Deus abençoe e vamos prestar atenção na resposta do irmão Brana. Qual é o nome que estará sobre as pessoas de Apocalipse 3:12? Eu não sei. Sim, ele disse, dá-lhes um novo nome. Eu não sei qual é. Veja, provavelmente será dado a conhecer quando chegarmos lá, mas eu não sei qual é agora. Veja, ele vai fazer isso, está vendo? Ele lhes deu um novo nome que só eles mesmos conheciam. Está vendo? Amém? Então, nós não temos o direito de interpretar. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu acho que o irmão Branco quis dizer isso. O irmão Branco quis dizer aquilo que Deus quis que ele falasse. Você entendendo ou não? É complicado, irmãos. Porque Deus tem a linha dele e os homens têm a linha deles. E eles querem que a linha deles sobressaia a linha de Deus. Quando Deus falou a sua palavra. Por isso que diz, se não estiver na palavra, se o profeta de Deus não disse, por que eu tenho que dizer algo que o profeta não disse? Eu fui chamado para crer e viver o que a palavra disse para mim. Cada cristão é chamado para obedecer o que Deus colocou para ele viver, não é verdade? Mas não interpretar. Então, hoje o que você vê são as pessoas tentando
as suas igrejas e fazendo isso e aquilo, e ele está certo, e o outro falando que está errado. Gente, vamos ver se nós adequamos nisso aqui. Esse é o intuito de Deus. E sabemos que todas as coisas, quando você acha que tem isso, acha que tem aquilo, ou deixa de fazer isso, vai no intuito. Veja o que ele fala sobre isso. Veja se ele te autoriza a fazer isso. Ou veja se ele não te autoriza a fazer isso. Amém? Tudo que você possa estar pensando, você tem que vir a sua Bíblia e analisar ela. Amém? Por isso que o salmista Davi diz assim: prepara, Senhor, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aleluia! Seja qual for a situação, você deve recorrer à Bíblia Sagrada. E muitas vezes nós não fazemos isso, então nós sofremos, porque ouvimos de outras pessoas coisas que nem mesmo está escrito. Ouvimos coisas que nem mesmo foi dito pelo profeta de Deus. Aí nós sofremos as consequências. E às vezes muitos saem propagando ainda, achando que está certo. Irmãos, mas se o profeta de Deus falou, nós temos que obedecer e crer. Amém? Deus pensou, o profeta falou, resolve. Então, hoje nós temos a palavra revelada, a mensagem para nós, que Deus mais uma vez tem se manifestado na pessoa bendita do Espírito Santo através de um profeta. E essa mensagem está nos voltando a esse o intuito. Amém? Coisa que nós não entendíamos. Hoje nós, através da mensagem, podemos chegar e ver que está lá dentro do intuito. Aleluia! Aí a luz, a claridade de Deus, o encandecimento do Espírito está lá, porque Deus é a sua palavra. Amém? Deus é Espírito, ele no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo é a palavra. E o Verbo se tornou carne. Aleluia! Glória a Deus, e veio sendo luz para os homens, a ponto até de morrer por nossos pecados. Então, nós temos hoje o intuito, a Bíblia Sagrada. Qualquer coisa que você precisa saber, você vai na Bíblia Sagrada. Claro, nós cremos que o profeta de Deus está na Bíblia Sagrada. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, os mistérios de Deus seriam cumpridos. Amém? Deus, por sua graça e misericórdia, irmãos, tem nos enviado uma mensagem agora, nesse tempo dos gentios. Enquanto está tempo para os gentios, Deus vem com uma mensagem para a igreja gentia. Mas logo mais, Deus terminará conosco, os gentios, e vai voltar para tratar com Israel na pessoa de Moisés e Elias. Apocalipse capítulo 11, verso 3. Veja só, aí o tempo para os gentios já hão de ser encerrado agora no final da era de Laodiceia. Estamos na última era da igreja. Amém? E a igreja vai tomar o seu voo, ela vai sair daqui e vai realmente para o lugar designado por esse intuito, pela Bíblia Sagrada. Então saiba disso, meus amados. Não leve as coisas por brincadeira, não vá pela cabeça de ninguém, vá pelo que está escrito. Jesus venceu a Satanás com o que está escrito, você sabia? Mesmo ele sendo a própria palavra, ele está escrito. Mas Satanás também está escrito, mas também está escrito. Amém? A palavra de Deus é mais viva e eficaz para nós. Uma espada aguda de 2 gumes que corta, aleluia, corta o pecado, corta a mentira, corta a vaidade, corta o mundanismo, corta tudo pelo meio. Glória a Deus por essa palavra viva, irmãos. Aleluia, né? É por isso que em Efésios 6 nós temos que tomar a espada do Espírito, o capacete da salvação, né? Calçar os pés da preparação do Evangelho e da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dardos do maligno. Quando você está com essa armadura de Deus vestida em você, aleluia, você está sossegado. O inimigo lança a flecha, não fura, você está com uma armadura resistente. Aleluia, nessas armaduras carnais aí, religiosas, que os homens vestem aí, que são mais cascas do que couraças. Casca religiosa, é por isso que uma pessoa, quando recebe a Deus, tem que despir das cascas religiosas, dessas couraças, chamadas couraças religiosas. Isso aí, irmão, só para dar peso. Você lembra quando Davi foi lutar com Golias, colocaram a armadura, a quem foi o peso de Davi, não tinha costume com aquilo. E às vezes eles colocam tanta armadura eclesiástica sobre uma pessoa, e você não suporta aquilo, mas dentro de você está clamando por libertação. Enquanto você não ter uma experiência com Deus, aquilo lá não vai ser saciado em seus corações. Por quê? Porque realmente dentro de você está uma chama viva
querendo mais e mais de Deus. Então voltamos para o Urim Tumim, voltamos para a palavra de Deus. Ah, mas será que esse batismo verdadeiro é mesmo verdadeiro? Certo? Esse batismo em nome de Jesus? Você vai lá para Mateus 28, 19. O próprio Jesus falou: ide ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos cumpriram em Atos 8:38, Atos 8:16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, 5. Então veja, muitas escrituras, irmão, e nenhuma delas usou repetição de Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles sabiam que Pai não era nome, Filho não era nome, Espírito Santo não era nome, mas era ofício de um ser. Aleluias! E eles, por revelação, no dia de Pentecostes, depois de Pentecostes, veja só que coisa que aconteceu. O Espírito Santo, então, mostrou para ele a revelação disso, de Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluias! Deus não pediu para ele repetir isso, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isso foi o que Paulo disse. Amém? Após Pedro, Paulo e outros mais. Quando Pedro deu um discurso bem curtinho lá, pediu quase 3.000 almas, né? E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, meus irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Veja só, se estivesse errado, quando Jesus, Mateus 19, os outros apóstolos também estavam lá. Podia ter corrigido a Pedro, nós não, porque sabia que Pai não era nome, Filho não era nome, Espírito Santo não era nome. Aleluia! Mas era ofício de um ser. E hoje, irmãos, você precisa ser batizado corretamente se ainda não foi batizado. Esse batismo trino aí de Pai, Filho e Espírito Santo, da Trindade, da denominação, você tem que tomar a revelação disso, ser batizado corretamente, em nome de Jesus Cristo. Recebereis para perdão dos vossos pecados. Se não for no nome de Jesus Cristo, vai entrar um pecador seco na água e vai ser molhado. Só, simplesmente isso. Mas você precisa ser batizado. Se você ainda não foi batizado, e chegue dentro do Urim Tumim e veja se não é verdade. O batismo, vai lá, faz prova disso. Escafucha, veja a Bíblia Sagrada, folha as Escrituras, para lá e para cá, analisa que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus Cristo. Nunca ninguém na Bíblia foi batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, só depois na era cristã, lá no ano 325 e tudo mais, no Concílio de Nicéia para cá, essas coisas todas. Mas veja só, o sistema colocou isso, mas a Bíblia Sagrada, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas outras escrituras que o Urim Tumim nos revela. O Urim Tumim, chega lá e vê isso. Ah, profeta nossos dias, vai lá, veja. Tem muitos pontos bíblicos falando sobre profetas no Novo Testamento, por exemplo. Agar fala profetas. Aleluias, né? E o próprio Jesus falou que ele viu sábios, profetas, escribas, aonde eles matareis e crucificareis na vossa sinagoga. Eles falam que profeta só foi até João. Mas João foi a lei e os profetas da lei. Jesus para cá começou a graça, deu os profetas. Paulo foi profeta. Veja só, e eles não conseguem entender isso. Mas porque eles estão, através de uma bola de cristal, tentando seduzir, ou tentando deduzir o que Deus está falando. Eles têm uma visão míope, mas vai no Urim Tumim de Deus, vai na Bíblia de Deus, você discernirá o que é a palavra de Deus. Aleluias! Deus vai abrir o entendimento, Deus vai te ajudar, meu irmão, minha irmã, mesmo nós que julgamos ser conhecedores da palavra. Quantas pessoas estão enredadas com sistemas de homem, com coisas que realmente Deus não está naquilo. Quando nós precisamos entrar numa revelação mais severa, numa profundidade de Deus e ver o que o Urim Tumim está dizendo. Ver se é verdade isso. Se é verdade, por que duvidar? Se é verdade, por que não aceitar? E também não aceitar isso? Nós temos que parar de errar o alvo. Nós temos que opinar pelo que é correto. E quando descobrirmos o que é correto, por que não seguir? Por que não viver isso? Quando é o correto de Deus? Amém? Eu espero que Deus possa estar te ajudando, meu irmão. Meu irmão, você que nos acompanha, você que ainda não é batizado, você que não congrega em canto nenhum. Olha, faça uma profissão de fé nesta hora. Examine o Urim Tumim, a Bíblia Sagrada, que eu creio que toda casa tem, é um dos livros mais vendidos que existe por aí. Toda casa tem, mas é um livro que é menos frequentado. É um dos que mais tem nas casas, mas só que é também um dos menos que as pessoas pegam na mão para ler. Mas
Não se deixe enganar. Essa Bíblia um dia fará o julgamento da vossa vida se vocês virarem as costas para ela. Mais cedo ou mais tarde, um dia você encontrará diante do juízo de Deus. Então esse livro será aberto para julgar as nações. Aleluias! Mas não espere isso acontecer, não. Não faça isso. Não jogue com a sua vida. Seja um cristão. Seja um irmão ou uma irmã nascido de novo. Seja homem de Deus, uma mulher de Deus que realmente crê em toda a palavra de Deus. Não é aquela crença em parte, você crê, outra parte não. Você tem que fugir desses sistemas que Deus só quer uma parte, outra parte não. Outros ensinam só aquilo que te agrada. Você recebe aquilo que te surra, aquilo que tenta te colocar no lugar que você não quer. Nós temos que acreditar em tudo que a palavra diz. Amém? Mesmo ela vindo contra nós, nos repreendendo, Deus faz isso porque Ele quer o nosso bem. Veja só, em que filho há que o pai não corrija? Todos, você está sem disciplina? Como é que fica? Mas sabemos que cada pai, cada mãe corrige seus filhos porque ama ele, quer ele bem. Bem sucedido na vida e tudo mais, sendo exemplo na vizinhança e tudo mais. E assim Deus quer que nós também sejamos bem sucedidos na palavra. Amém? Como o anjo, quando chegou para trazer a revelação da 70ª semana para Daniel, diz assim: toma, pois, bem sentido na palavra para que você entenda a visão. Ele desmiuçou o mistério da 70ª semana para Daniel. E é assim que Deus está fazendo. Deus está revelando os mistérios. Né? A palavra diz para nós que Deus faria isso para nós, à medida em que nós nos humilhássemos e nos colocássemos debaixo da proteção de Deus, debaixo das mãos de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao tempo exato Ele vos exalta. É Ele que faz isso. E é Ele que perdoa todas as nossas transgressões. Aleluia, né, irmão? Não precisa ninguém ficar julgando a sua vida, não. A palavra de Deus hoje está julgando. Hoje o tribunal de Deus é a sua palavra hoje, julgando você agora, para que você não seja julgado no julgamento. Então aceita a palavra. O julgamento da noiva é agora, através da palavra. Através da mensagem do sétimo anjo, que está incumbido também dentro da Bíblia Sagrada. E você tem que crer nisso. Você deve crer nisso. Escape por sua vida. Seja sóbrio, seja vigilante nesta hora. E você tome uma decisão definida de servir a Deus. Eu sei que muitos, às vezes, têm que ficar abandonados, largados por aí. As pessoas não querem muito companheirismo, mas não tem problema, Jesus também passou por isso. Amém? Se fizer isso aí, não vai fazer com você? Não vai fazer comigo? Então vamos ficar ao lado da palavra. Amém? Naquele dia de crucificação, irmãos. Quando se uniu todos os sistemas eclesiásticos do dia. Os fariseus, saduceus, herodianos, essênios, libertinos, nazarenos, mesmo assim, às vezes eles doutrinariamente eles não combinavam. É igual hoje, muitas igrejas não combinam na doutrina com ninguém. Mas só que o conselho ecumênico está aí, vão ter que dar a mão para gritar uma vez, crucificam. E eu estando a mão também estão se unindo agora para criticar contra a verdade de Deus nesses dias, para blasfemar contra a mensagem da hora, para criticar contra o urim tumim de Deus, criticar o urim tumim, levantar falsos testemunhos, pessoas réprobas contra a verdade, pessoas que não entendem a voz de Deus. Mas nós louvamos a Deus por Ele ter colocado nós, cada um de nós, dentro desse urim tumim, diante dessa plataforma, e nós vemos as coisas bem claras para nós, porque a Bíblia diz que no tempo da tarde haverá luz. E a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? E quem segue Jesus não anda em trevas. Agora, quem anda em trevas é porque não tem Jesus. Mas se você, meu amado irmão, irmã, tem Jesus, você deveria estar tranquilo. Não deveria estar preocupado com as coisas. Coloque seu caminho nas mãos de Deus. Confia nele e Ele tudo fará por você. Está bem? Deus vos abençoe. Deus prossiga falando em vossos corações. Eu espero que essas poucas palavras sirvam de estímulo, de coragem para você fazer uma decisão nesta hora, se prontificar mesmo ao lado da palavra, independente da multidão oposta. Não preocupe com isso, mas esteja você, faça o conselho com Deus, esteja ao lado da palavra, pondo-nos ao lado de Jesus. Quando muitos se opuseram a Ele para criticar, para falar mal dele,
no eixo carpinteiro, não temos aqui seus irmãos tal, escarnecia nele, né? Mas hoje, irmãos, estão fazendo a mesma coisa quando eles pegam a doutrina de homens, invalidam o que Deus está fazendo agora e começam a fazer o que eles querem, né? E o profeta diz que um dos lugares que ele deveria ser mais protegido hoje é onde eles levam suas sociedades, que é em seus púlpitos. Homens réprobos quanto à verdade, conforme o apóstolo Paulo já nos advertiu sobre eles. Mas nós louvamos a Deus, porque temos o índole de Deus, amém? Temos a palavra da hora, e somos mais do que vencedores por aquele que venceu por nós na cruz do Calvário, amém? Deus vos abençoe, que Deus prossiga falando em vossos corações, é a minha oração, no nome de Jesus Cristo, amém, né? Graças a Deus. Aqui tem um pedido de oração, a Tatiana pede oração por Pedro Henrique, é motivo de saúde. Se você está doente aí, e querendo oração, feche teu olho, fique de pé, feche teu olho, levante as suas mãos e creia. Amado Deus, Pai eterno, eu oro por esse pedido de oração. Se tem alguém na conexão doente, enfermo, aflito, necessitado, eu peço que o Senhor envie a cura, a libertação para eles agora. Repreendemos todo o mal, todo demônio, todo espírito de enfermidade, seja físico ou espiritual, e ordenamos que saia agora em nome de Jesus Cristo. De paz, de alegria, de saúde desses corpos. Ó Pai, para eles crerem em Ti, crer na sua cura, Senhor. Dê fé para eles não duvidarem, mas crer que tudo que o Senhor prometeu está se cumprindo nesses dias, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Ti. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, queremos agradecer a Deus, alguns irmãos da conexão, que o Espírito Santo nos ajude. Temos Mateus Jesus e família, Tatiana Norberto e família, Terezinha de Lourdes, José Quintiliano, Pedro Fogaça, Sandro Sueli e Vandeck. E também temos Tatiana Norberto família. Deus vos abençoe, que Deus prossiga falando em vossos corações. Amanhã estaremos no tabernáculo, estaremos rodando uma mensagem, não sei qual ainda. Vamos orar para que Deus dirija uma mensagem para nós começar a ouvir amanhã no tabernáculo. Creio que talvez pelo Facebook eu sei que vai ter. Talvez podemos ter também pelo YouTube, tá? Transmissão direta amanhã, quinta-feira. Deus vos abençoe, meu muito obrigado, e que a graça soberana de Deus esteja com todos vós, amém? No nome de Jesus Cristo. Vamos despedindo com louvor aqui. Boa noite a todos, meu muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém. És o livro da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o Atalaia tem nas mãos.